seguindo aquela mesma linha de ontem. Ontem eu postei um vídeo completo de todo o raciocínio, toda a preparação antes de realizar um trade. Hoje aqui já mais adiantado, a gente vê que o índice está caindo um pouquinho, mas nos 60 minutos ele só está retornando à média. É fato que ele está um pouco embolado, mas no diário ele está em tendência de alta. No 60 ele está mais para alta do que para baixa. E para confirmar esse viés que a gente está vendo aqui, o dólar totalmente direcional para baixo. Está passando os dias mais lateralizados, mas nos tempos gráficos maiores você percebe que a tendência forte é de baixa. Então, ó, Suzano tinha separado aqui porque estava fazendo um pivôzinho de alta, só que já perdeu o fundo do dia anterior. Se a gente põe aqui no gráfico diário, ela está bem em cima da 200 e vem numa pernada de baixa. Então esquece, a gente não pode operar isso. E essa é a luta. Não, porque às vezes a gente vê um desenho gráfico muito bonito num tempo gráfico menor, só que o diário 60 não dá entrada. Então essas operações a gente não pode fazer. Por quê? Vale o risco, não sei o que, só que a gente tem que entender que tem que trabalhar com probabilidade. Quando o diário ou 60 minutos tem uma média logo em cima, igual a gente viu com a Suzano, a probabilidade diminui muito. Então, por que você vai fazer um trade onde as probabilidades não são as mais altas possíveis? Sendo que com elas altas, a chance já não é fácil. Então, a gente tem que pôr nosso dinheiro, arriscar só em coisas que a probabilidade seja alta. YouTube, eu já percebo que desenho um gráfico horrível. Os 10 minutos, já tira da equação. Elete, direcional, não deu oportunidade de correção. Ambev até tava, talvez a gente forçava alguma coisa, mas desenho um gráfico horrível. Opa, fechei Elete, caramba. Lojas Renner. Chegou até, não vou dizer que deu uma entrada, mas fez um desenho de um pivô, né? Só que eu já não faria. Apesar de mostrar muita rejeição aqui com sombras para baixo, a entrada aqui em cima, ó, na primeira aspiração de máximo. Você põe nos outros tempos gráficos. Olha aqui, os médios tudo por cima. Isso não é um cenário ideal. Desenho de livro, gráfico perfeito a gente não vai achar, mas Klabin seria uma das únicas que estariam bonito, ó. Volumaço, candle alto, corrigiu, a gente espera uma correção até no nível de 50%. Aqui ainda dá para entrar tranquilo, só que pega aqui, você olha os 60 minutos, tá, dá para ir. Rompeu aqui esse topo duplo aqui que você observa, mas aí você põe no diário bem em cima da 200. A gente sabe que a 200, tirar essa VWAP, ó, 200 é uma média que é muito forte. E aí o que a gente percebe? Ombro, cabeça, ombro aqui no topo. Aí a gente vê essa correção aqui gigantesca no diário. Então não adianta achar que o ativo está em tendência de alta. Querer comprar é muito conservador. Só que isso aqui não é fácil não. Tem que estar a probabilidade a seu favor. Aí vamos olhar o 60. 60 está começando a desenhar uma tendência de alta. Fez um pivô, corrigiu, está na alta. Só que se não tivesse essa média aqui por cima, eu até arriscaria. Só que ó, consolidou e deu uma pernadinha de alta, corrigiu em cima da média, beleza, até dá, mas em cima da 200 é foda. E a 200, ó, eu ponho que ela tá aqui. Aí eu vou nos 10 minutos. Tá muito bonito. O volume tá dando entrada 5 minutos. Você percebe que aqui, ó, nos 5 minutos, o que eu gosto de olhar? Tá vendo que esse volume aqui foi o maior da média dos últimos candles. E você pode perceber que o que tudo indica, o candle estava aqui embaixo e ele subiu e fechou aqui. Então esse volume deve ter entrado a partir do momento que ele estava aqui embaixo. Mostra muita força compradora. Aí você vai abaixando o gatilho.
por ter esse desenho gráfico bonito, ter corrigido bem nas médias, o volume está mostrando que está rejeitando venda, e no 60 está dando entrada, e no diário ele ter feito um suporte, 3 dias de alta e uma correção para a média, você sabe que a probabilidade não está muito boa por causa dessas 200 que está aqui. Mas aí o que você faz? Entra com um lote menor. E aí, talvez você entre. Às vezes você vai entrar com 300 ações, entra com 100. Mas nesse caso aqui, eu falei no começo, mas só essa 200 está atrapalhando. Então, às vezes não dá para entrar com o lote cheio, mas com uma coisinha mais leve dá para arriscar sim. Essa aqui, a QTL aqui consolidou em topo, eu já não gosto muito. Tinha que corrigir mais um pouco. A WISA aqui, ó. Subiu, corrigiu dentro dos níveis de FIBO. Só que eu não gosto dessa sombra gigantesca aqui. Só que está rejeitando bem fundo nas médias, então é interessante. Percebe que esse candle aqui, ó, mostrou volume. Eu não faria porque é um ativo com não tanto volume, mas você vê que 60 está uma tendência de alta gigantesca. Diário, tendência de alta gigantesca, tá até escada. E aí sim, é isso aqui que é o melhor do mundo, igual o Storm fala, o Eden dos traders. Por quê? Estão os 3 tempos gráficos principais assim, com tendência de preço para cima e média voltada para cima. Aí você encontra um pivô de alta desse, aí nesse aqui você só lote cheio, você pode dar uma pancada, ainda mais se você for uns 2, 3 dias esperando a entrada e não deu. Aí você entra forte, batendo forte, porque é isso aqui que você tem que operar, só isso. Aí você vai fazer 2, 3 operações por semana, mas todas for game, precisa mais disso. Melhor você fazer 3 operações com 100% de acerto ou fazer 10 e acertar 50, pagando taxa, destruindo o psicológico, tomando stop. É desnecessário. Então você pega, olha aqui, tendência no diário. Alta, corrige na média alta, corrige na média alta. Aí você vem pro 60. Ó, no diário média virada para cima. Você vem aqui nos 60 minutos. Tendência de alta, média virada para cima. Aí você acha um pivô de alta no 10 minutos. Esse é um exemplo perfeito, perfeito. Só o ativo que ele não tem tanta liquidez, não é tão bom assim, ó. Porque você vê que a média dele é de 56 milhões por dia. Abaixo de 150 milhões por dia é muito pouco. É muito pouco. Porque aí qualquer valor financeiro de pequenas pessoas podem movimentar e influenciar o candle, mas esse aqui é um exemplo perfeito do que deve ser operado. Só esse tipo de operação. Os 3 tempos gráficos indicando a mesma direção, as médias de 9 e 21 períodos nos 3 tempos gráficos virado para o mesmo lado e um pivô a favor. É isso aqui. Isso aqui deve ter uma assertividade de mais de 80%, de mais de 70%. Sendo que num setup 2 para 1, 50% de acerto já é extremamente lucrativo. Porque se a cada trade você arriscar 500 e ganhar 1000, fizer 20 trades, acertar 10, você vai ter ganhado 10 mil e perdido 5 mil. Você ganhou 5 mil líquido ainda, só com 50% de acerto, acertando um errando o outro. Então imagine se for mais que 50. E pensa comigo, se eu compro vendo aqui, é 50% de chance de acerto, 50% de erro, se o alvo for igual. Só que a partir do momento que você tem esse cenário, tudo forte alta, aí você olha o tempo gráfico menor, rejeitando venda, volume nos candles verdes mais altos, volume na correção caindo, é alta, na certa. Aí sim é a diferença de uma Clabin, que você tem que entrar com um lote meio reduzido porque tem empecilhos no meio do caminho, e de uma WIS que tem tudo favorável. Só que interessante também é que na Clabin tem essa questão da 200, e como o preço já bateu aqui, ó, tá fazendo um estrela cadente. Às vezes nem vai dar entrada.
Às vezes nem vai romper a máxima do candle. Então, se não romper é melhor ainda, que você não precisa decidir se você entra ou não. Só que o ideal é não operar esse tipo de coisa. Só que como só tem esse 200 e tem vários 5, 6 outros fatores dando aprovação, beleza. Outro caso aqui, Goal. Eu não gosto de operar muito mineradora, porque esse setup ela é impressionante. Todas, Goal, Zin, Vale, parece que vai para um lado e vai para o outro. Faz o pivô, desenha certinho, às vezes o pivô de livro, só que não dá certo. E aí eu não gosto muito, mas aqui daria para ter entrado. Preciso de uma amostragem maior, só que qual o problema? Tendência de baixa, ação do preço, price action, tendência de baixa, movimentação do preço e médias virado para baixo. Ah, tá quase rompendo e tal. Então, depois que romper, fizer um pivô de alta em cima das médias, mas rompeu, pivô aí sim eu acredito que é alta. Mas enquanto tá abaixo da média e vem de uma tendência de baixa, pra mim é baixa. 60 minutos tá dando aprovação. Aí eu já não gosto de mineradora. O diário tá horrível. Em 60 minutos tá começando a desenhar uma alta, mas ainda não é. Aí eu ponho no tempo gráfico menor. O desenho gráfico não tá tão bonito. Você pode enxergar um pivô de alta, só que ele aqui não saiu tanto da média, ele ficou meio que de lado. Você pode pôr nos 15 minutos aqui, ó, que é um tempo gráfico padrão também. Você vai perceber que não deu essa pernada, não andou, o movimento não saiu da média. Ele saiu um pouquinho, voltou e ficou consolidado aqui. Então tem que tomar cuidado com isso também, mas isso aqui já era. Sula 11. Ué, esse ativo aqui, ó, eu tinha marcado até essa linha para vender na perda da mínima. Só que a gente tem que ir refinando, refinando. Você vai ver que de 80 ativos você consegue achar 2 no máximo para operar. Diário subindo. Médias para cima, ó, pernada de alta, correção. Pernada de alta, corrigindo. Então diário está subindo. Eu olho 60. Veio de uma pernada grande de alta e lateralizou. Posso ver como um power breakout. E aí eu vou olhar no 10 aqui, tempo gráfico pequenininho e vou vender na perda dessa mínima. Tanto que aqui nem dava para vender porque tem que perder essas médias. Então eu teria que arrastar um pouco para baixo, esperar um candle convicto abaixo daqui para só depois vender. Aí eu vou olhar o volume, ó, os volumes mais altos que está saindo da média aqui, ó, rejeição de fundo e na alta. Aí eu ponho no 5 para fazer uma leitura um pouquinho melhor desse volume, não do preço. O maior volume do dia aqui foi num candle de alta. Às vezes pode ter sido na baixa. Se eu ficar em dúvida ainda, eu ponho no minuto. E vou vendo os maiores volumes do dia, mas ó, mais para alta. Então tá meio esquisito. Por tudo isso eu não venderia, mas tá caindo. Mas vamos ver a entrada padrão do setup. Não venderia aqui porque tem toda a chance de travar nessa média. Quando não tem médio, às vezes o candle perde a mínima e volta. Imagina quando tem esse monte de média. Mas pode ser que dá certo. Aí o alvo seria bem aqui. Pode ser que dá certo, sim. Só que o que acontece, você não pode acreditar numa vez que dá certo e aplicar para todos achar que sempre vai dar certo. Porque a probabilidade de dizer que vai dar mais errado que certo. Desenho gráfico horrível, não corrigiu verticalmente, então assim, já não está muito bom. Só que a Cirela, você olha nos 60 minutos, tá virado para preço caindo e médias tá meio flat, mas para baixo, né? Porque o preço está caindo. No diário, médias para baixo. Então você acredita numa venda. Só que o desenho gráfico não está muito bonito, ó, porque ele não veio caindo, ele veio de lado, de lado, de lado, subiu. Aí vamos olhar o volume para ver o que esse gráfico quer dizer pra gente. No 10 eu não consigo dizer nada ainda só pelo volume do 10. Tô vendo que os maiores volumes estão sendo na venda, então posso acreditar que talvez sim ele faça uma venda. Vamos ver como fecha esse candle. Corrigiu o suficiente, ó. Bateu aqui na média de 80 que o Alex chama de Tsukita e na 21. Sentiu, reverteu. Então assim, a gente pode deixar uma entrada aqui perdendo a 9. Não seria errado não, porque os 3 tempos gráficos tá querendo dizer. Mas já não é um trade com tanta certeza. Então não entraria com 100%. Lá o IS, ó. Atingiu o alvo com maestria. Muito difícil dar errado. Vai acontecer de dar, mas de 10 trades você vai acertar uns 8.
com 50 ganhando 2 para 1. Por qualquer tipo de alvo teria dado certo. Então assim, foi legal esse exemplo ter aparecido que deu para passar certinho. Aqui ó. O ideal era que Cirela já parasse aqui, como não vou operar hoje, sexta-feira, eu vou fazer essa entrada aqui de Cirela, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver se eu vendi certo, mínima 43, vendido em 42, stop 65, a máxima, então stop um tique acima, 66. Dá até para entrar com mais um lote. Só que o lote padrão seria 200, mas como tá meio esquisito, vou entrar só com 100 mesmo. E aquele alvo padrão, 2 para 1, 22,99. Você vê que com 100 só fica mais ou menos 2 para 1 cravado. Agora quando você começa a entrar com 200, 300 não dá muito certo. Porque você vai perdendo uns chiquezinhos. Aí, ó. Aí que eu gosto de olhar. Pus meu alvo ali, vou nos 60 minutos e vejo se não tem nenhuma resistência atrapalhando. Tudo bem que tem... Uma coisa que eu aprendi também é parar de ter medo de suporte e resistência. Porque eles foram feitos para serem rompidos. Por mais que tenham... Porque senão, se eles não fossem rompidos, nunca ia sair do lugar. Tem esse fundo aqui, ó. Vamos pôr no 60 que dá pra ver melhor. Tirei o VWAP do gráfico, hein? Por mais que tenha esse fundinho aqui, eu não posso ficar parando só por causa do fundo que tem aqui, porque senão, se fosse assim, nunca ia sair do lugar. No diário aqui, ó, esse gráfico não tá muito bonito não. Você vê que o fundo mesmo, o suporte seria aqui, então dá pra pôr tranquilo. Aí a gente deixa no 10, vamos ver o que acontece. Só que parece que é muito mais que 2 para 1, né? Porque parece que o alvo tá muito maior, muito mais longe do que... Você vê que aqui seria um alvo de quase 2%. Mas não pode ficar com medo disso, porque às vezes, na época, fazia muita loucura, não põe stop, não sei o que, achava que sempre o preço ia voltar, ia contra a tendência e tal. O preço andava e não caía. Então não pode ficar com medo não, é 2 para 1, é 2 para 1. E o alvo padrão é projetar a perna 1 para baixo, né? Então assim, o alvo daria muito perto aqui. É, mas tá até meio esquisito esse alvo. Mas eu quero que vocês vejam que quando, mesmo errando o trade e tal, o stop também é quase de 1%. Então é um stop grande. Aí ó, sempre tirar o valor financeiro da tela quando mexer com o psicológico. Mas quando você tá na tendência, olha como tá ficando 60. Olha como que tá a favor do nosso movimento. É lógico, pode inverter, voltar a subir, ó, mas caiu. Foi tentar sentir a média de novo e voltou. Então, é muito mais difícil ele ir subindo e estopar do que, é muito mais difícil subir do que cair, porque todas as médias, todo o tempo gráfico voltando queda, então não pode ter medo. O volume altaço aqui na venda, altaço, rejeitou legal essa região. Então, vamos esperar agora. Isso daqui era uma operação que eu ia fazer, mas ia não, né? Eu tava analisando, mas tá muito feia também e já perdeu muito fundo, então deixa. Tchau pra ela. O índice aqui que eu fechei aquela hora do Elect. Exetec. A Exetec. Exetec tava bonita, hein? Só que, infelizmente, deu uma entrada perto do fundo. Aí ficou difícil, né? Pode ser que dá certo, mas eu analiso tudo, né? Só que, ó, o diário caindo, 60 caindo. Acho um pivô de baixa?
muita probabilidade que caia. Às vezes não atinge o alvo, cai, mas você atinge o alvo. Ó a Hering também, que às vezes você espera uma correção vertical até os níveis de fio, mas não chega. Ela lateraliza, espera a média descer um pouquinho e continua a queda. Mas eu vou deixar até aqui pra gente acompanhando. Geralmente, quando corrige pouco, não cai muito, mas pode ser que caia. Alço. Alço estava para queda também, só que ó, bonito, né? Caindo, média virada para baixo, sentiu a média de 9, tentou subir, mas caiu de novo. Você olha no diário, mas ó, o perigo, o diário que tem um suporte aqui, então, por mais que tenha ativado a entrada, tá numa região que pode bater aqui e voltar, igual voltou aqui. E aí, se considerar isso uma perna 1, correção e fazer pivotear para cima. Então não é uma operação que eu faria. Vega aqui não tem nada. Aí, ó, desse monte de operação que tinha, já filtrei. Eu vou deixar esse exemplo aqui, ó, que eu já fecharia, porque quando não corrige vertical já volta a cair, aí o desenho gráfico não fica bonito, pra mim já não serve. Mas só pra ver que quando não corrige muito, geralmente não consegue fazer amplitude da perna, porque geralmente o alvo 2 para 1 é essa amplitude da perna jogada para baixo da correção. Ou eu pegar aqui a entrada aqui. É muito difícil cair tão esticado, porque essa parte do preço pode acontecer uma vez ou outra. Só se a tendência estiver muito forte mesmo. Elétrico, como tá rolando esse negócio sobre a privatização, às vezes é uma notícia muito ruim, até que seja que cai. Mas ó, vê esticadaço, não corrigiu o suficiente, corrigiu nada praticamente. Pô, nos 5 minutos aqui, então é muito difícil que chegue no meu alvo aqui embaixo sem corrigir. Porque o mercado é zigue-zague. Ó, o dolinha consolidado, igual, não mudou nada. Ó a Clabin. Então tá tendo uma briga aqui, ó. Só que no 60 ficou bonito. Corrigiu na linha d'água aqui e voltou a subir. E aí? Se tivesse tudo normal, sem essa 200 aqui, na conta real, talvez eu faria essa operação sim. Mas eu gosto de operar a favor da tendência do índice. E ontem eu não operei, vocês viram que não teve força para andar. O índice está caindo. Só que tá meio de lado. Então quando o índice não tá muito lateral e dólar também não tem tendência forte, dá pra operar. Mas até daria para fazer essa operação sim, se o volume falasse pra gente que sim. Ó, ó o tamanho dessa barra, a maior barra aqui na venda. E ó o volume dela, ínfimo, muito baixo. Então isso me diz que pouca gente está querendo abrir mão. E os volumes sempre na alta. Ó, então eu entraria com o lote mínimo e faria essa operação sim. Ainda mais quando corrige bem, testa, ó, perdeu a mínima do dia anterior e voltou. Também é um outro setup que eu não opero, mas eu conheço, que é o trap. Então assim, faria essa operação com lote reduzido, não daria uma pancada, mas com lote mínimo. Interessante. O QTL aqui horrível, horripilante. Que bateu no nosso alvo. Beleza. Sula. Sula aqui eu deixei só para exemplo de teste. Quero ver se ela vai cair, então vou deixar aqui. Ó, Sula elétrica, eu só quero ver se vai cair ou não. Deixa eu separar aqui para ver o que é relevante ficar olhando. Isso daqui é só teste, né? Igual eu falei, para ver se vai cair porque não corrigiu. Então a Clabin, a operação que eu faria. O Is já foi uma que deu certo, vou deixar pra cá também, pra mim não ficar olhando ela. A Cirela. Uai. Ah, eu fiz, eu só tirei daqui. Cirela é a operação que eu faria, então vou deixar ela aqui do lado. Exetec. Corrigiu pouco, eu vou deixar aqui só pra moda de ver se realmente aquela probabilidade que eu testei antes ainda está funcionando. De se corrigir pouco não costuma andar muito. E aí, Clabin, você vai ativar a ordem pra gente entrar ou não? Aí, se esse candle fecha assim, eu não vou deslocar meu gatilho, por quê? Porque eu entrando aqui o risco é maior. Essa linha azul é o topo do dia anterior. Aí, se ele rompe aqui, ele pode ir parar na 9 ou na velada.
Se ele sustenta aqui e rompe, ele vai ter rompido até a VWAP. Então aqui é a minha entrada. Isso aqui só a título de curiosidade. E a VEG aqui é só para acompanhar. Então o importante aqui é a clabinha Cirela. Eu vou pausar para o vídeo não ficar gigante, mas aí eu mostro o desfecho disso. Pessoal, a Cirela aqui nada ainda. Até chegou a cair, mas está testando de novo. A gente segue no 0 a 0. Elet 6, nada ainda. Mas é isso que eu tô falando, ó. Corrigiu um pouquinho. Aí tentou cair e já deixou uma sombra. Agora sombra no mesmo local. Não sei ainda. Aí aqui. Já entrada perto do fundo. Até corrigiu muito, mas dificilmente vai andar 2 para 1 disso aqui, dessa barra inteira, sendo que corrigiu pouco. Olha aqui. Corrigiu até 50, né? Mas logo já caiu. Então isso não é muito saudável. Aí formando um suportezinho aqui, formando um martelinho aqui nessa zona. E o improvável aqui tá acontecendo. Eles pegam lá um moleque, ele era aviãozinho traficante, ele tava pegando informação dele, eles chamam ele. Só que eu não entraria nessa barra, como eu disse. Eu esperia uma outra mais convicta. Aí como a próxima foi gigante, não tem como fazer mais nada. Perdi o trade, mas eu não venderia em cima dessa média aqui. Só que, ó. Chegou no alvo, ó, cravado. 2 para 1. Mas não é o que acontece. Mesma coisa, corrigiu pouco, caiu um pouco, tá voltando. Mas pode ser do índice também. Não, o índice continua caindo. Os dólares subindo. WIS. Ó, o alvo que rompeu e voltou, mas ó, sentindo a média de novo. A gente não sabe como que vai acabar, a gente só sabe que quando acaba tem um monte de torto tirado pelo chão. E a clabinha aqui, ó, desconfigurou toda a entrada, veio aqui, caiu mais e já ficou feio demais. Aí não compensa mais. Vou ver as máximas do dia aqui. O dia não tá muito favorável não. Mas é isso. Agora vamos aguardar aqui. Mas a única coisa que atrapalhou esse trade aqui foi esse desenho gráfico. Não foi um clássico pivô, foi um negócio meio esquisito aqui, mas novamente o diário perdeu as médias, fez esse pullback, perdeu a mínima do dia anterior, ó. Mas aí não tem média, né? Perdeu a média aqui no diário, caiu, corrigiu e caiu. Então, pela parte do diário tava ok. No 60, bem bonito também. Então não tem muito que. Mas eu não faria, ou faria muito leve só por esse desenho aqui. Mas é isso, vamos esperar então. A Cirela continua aqui no 0 a 0, não segura nem vai, mas meu alvo tá em 22,99. Então, ao final do pregão aí dá pra vocês acompanharem se me pegou ou não. Mas eu não vou mexer em nada. Por hoje é isso. Falou.